Lucas capítulo de número 5. Eu quero agradecer desde já ao pastor José, a sua família. Eu quero agradecer a cada irmão que tem nos acolhido de forma tão extraordinária, tão acolhedora. Minha palavra é de gratidão. Muito obrigado por tudo que Jesus cuide de vocês, da forma que vocês têm cuidado de nós. Então, muito obrigado. Eu me sinto um príncipe quando eu venho nesta casa. E eu não tenho dúvida que a retribuição virá no mínimo 100 vezes mais. Amém. Estou há quase 10 anos com a minha esposa, a pastora Liliana. Só eu casei que não lembrava, mas algum homem casou que não lembrava. Deixa eu ver. 1, 2, tem uma irmã aí que achou o nome ali. Depois vamos fazer um grupo no Zap e a gente recebe pelo outro e Jesus vai fazendo a obra. Sou pastor da comunidade Tempo da Graça, mas o meu ministério é cuidar da Liliana e dos meus filhos. É a minha primeira igreja. E da forma que eu tenho cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da igreja. Você pode conhecer o nosso trabalho um pouco melhor nas principais plataformas, o Face, o Insta e também o YouTube. Indo a Penápolis, por favor, vá lá nos fazer uma visita. Eu estou 90 quilômetros de Rio Preto, 40 de Lins, 1h40 de Maria. Eu estou a 2 horas aqui, eu estou a 50 quilômetros de Araçatuba. Eu estou a 2 horas de Bauru também. Passando por uma dessas cidades, passamos uma visita. Nós nos reunimos para adorar a Jesus todos os domingos às 9h30 da manhã e às segunda-feira, 19h30. Capítulo de número 5 e o versículo de número 5 está escrito assim: ao que replicou Simão, Lucas 5:5. Ao que replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nada pegamos. Todavia confiamos em tua palavra. Lançarei as redes. Amém? Eu disse pela manhã que existem pessoas que decidiram ser diferentes. Existem pessoas que decidiram ser ordinárias. E uma pessoa ordinária é uma pessoa comum quando você vai no dicionário. E são pessoas que vivem de forma comum. Mas existem pessoas que decidiram ser extraordinárias. E não apenas viver dias comuns, mas viver um propósito de Deus. E eu preciso, nesses 18 anos, eu preciso a partir de hoje pensar quem eu sou, de que forma eu estou me movendo, porque pessoas comuns terão dias comuns, mas pessoas extraordinárias vão experimentar esse ano de coisas extraordinárias. Eu disse também pela manhã que a igreja ela é como uma árvore. E dentro dessa árvore você vê 3 níveis de pessoas. Existe aquele grupo que são folhas, E se você olhar para uma árvore, quando muda a estação, as folhas murcham e caem. E as pessoas que decidiram ser folhas, na primeira mudança de estação da igreja, ela não fica, ela não caminha mais. Um segundo grupo de pessoas são aquele grupo de pessoas que são como galhos, só que quando vêm os ventos, não suportam e também acabam não ficando. Mas existe um terceiro grupo que eu acredito que é você e essa pessoa que está ao seu lado, que é o grupo chamado raiz. A raiz ela não é vista por todos,
mas podem vir as estações, podem vir os ventos, e ali ela está. E eu quero que você diga para mim: estou sentado do lado de uma pessoa raiz. E continue dizendo para ela: podem vir as estações, podem vir os ventos, mas você vai continuar firme, porque você está edificado na rocha, você está edificado em Jesus, e esta é a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e que vem nos próximos anos para a glória de Jesus. Jesus, no seu ministério, ele acaba atraindo de forma simples as pessoas que decidem ouvir o que talvez os fariseus pregavam, mas era uma verdade de uma atitude não praticada. Porque a religião condena, a graça não acolhe, levanta. E as palavras de Jesus vinham de encontro, não vinham apenas como necessidade, mas como relacionamento, como tratamos de manhã. E por onde ele passava, o amor dele exalava. Por onde ele passava, ele deixava um jugo suave, fardo leve. Porque, desculpa a minha verdade, com todo respeito, se nós dissermos: eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo um fardo, está pesado, eu digo para você, sem dúvida, talvez Jesus ainda não está aí hoje, tem que você colocou ele para fora. Porque aonde Jesus está, o jugo é suave, o fardo tem que ser leve. E por onde ele passava, esse amor era exalado, a compaixão, a graça, a misericórdia. Jesus até questionou sobre a prática dos fariseus. Você vai ver em Mateus 23, vocês podem ser generosos, vocês podem dizimar, você pode ofertar, mas se não houver graça, se não houver compaixão, se não houver misericórdia, não adianta. Jesus está dizendo: não adianta eu ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, até porque, desculpa a expressão, eu admiro quem já leu ela mais de uma vez, mas eu não tenho vergonha de dizer que eu não ainda lia toda, porque ela é muita comida para pouco estômago. Porque você pode lê-la toda, mas mastigá-la, meu irmão, é totalmente diferente. E por onde Jesus passava, o seu amor, a graça, ele revelava o Pai. E as pessoas diziam: quem é este homem? Os próprios discípulos um dia disseram: quem é este? Que até o vento, que até o mar lhe obedece. E as multidões iam se aumentando por onde ele passava. E certo dia, ele, entendendo que não dava para apenas virar-se, ficar de frente para a multidão, ele decide ir para a praia, ele decide ir para o lago. A multidão era tanta que o espremia. Ele observa 2 barcos. Alguns historiadores, dentre Eusébio, e eu não gosto de falar muito sobre isso, mas alguns falam que tinham muitos, mas a Bíblia diz que tem 2, eu vou ficar com os 2. E ele observa o barco de alguém, e ele vai direto no barco de alguém que tem nome. Quem é? Simão Pedro, o pescador. Isso mexe muito comigo, porque Jesus sabe onde vai. Ele não perde viagem, e aonde ele chega para realizar o propósito. E eu vim nessa noite, nesse último dia de festividade, para dizer para você que quem te trouxe aqui foi Deus. O barco representa a nossa vida, e Jesus está dizendo: eu hoje decidi marcar a tua noite, decidi marcar a tua história.
Algumas vezes a gente já disse: por que Deus escolheu eu? Porque se fosse para outro, você não estaria aqui, era outro, mas você está aqui. E Jesus, ele vai de encontro a esse barco. E esse barco de alguém que a noite inteira tentou pescar e não pescou nada. Ele está frustrado, ele está decepcionado. A vontade dele é de sumir. Ele usou toda a capacidade humana que tinha, ele usou toda a agilidade que tinha, mas naquela noite ele não pescou nada. Deus vai permitir algumas situações acontecer para que a glória dele se manifeste. Nesses 18 anos, eu tenho certeza que as estações passaram, e eu vou dizer pela igreja que pastorei, mas talvez aqui não seja diferente. Todas as vezes que sair, Deus manda 10. Todas as vezes que está o número de pessoas, a gente fica preocupado. A igreja está em avanço, a igreja está construindo, a igreja está se movendo. Deus vem nos supre, Deus vem nos surpreende, porque sempre é assim. Vai ter algumas situações da nossa vida que Deus vai nos parar, para que possamos voltar a ser dependente dele. Quando ele entender que perdemos a dependência nele, ele nos para, ele nos freia, ele nos permite passar por algumas situações para que voltamos novamente a olhar para ele, novamente ouvir a instrução dele, novamente ouvir a voz dele. Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão de novo levantando o altar. Então às vezes Deus vai permitir algumas situações. Nem tudo que estamos passando é o nosso fim, nem todas as lutas, porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fala que o vento é ruim, e o vento não é ruim. O vento é Deus organizando as coisas. Quando o vento passou no Éden, a misericórdia de Deus veio, vestiu Adão e Eva e deu a eles a oportunidade de seguir a vida. Quando o vento estava em Gênesis 8, as águas se abaixaram, Noé recomeçou a sua vida. Você olha que quando Ezequiel está no vale, o vento de Deus passa e coloca tudo no devido lugar. Vou mais um pouco adiante, em Atos 2, quando estavam todos reunidos, veio de repente o vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Eu quero que você, com muito carinho, com muita educação, diga para alguém: não corra dos ventos, porque os ventos não é para dizer que é o seu fim, mas é uma sinalização de que Deus está movendo, de que Deus está agindo. E eu trago nessa noite uma palavra para aquele ou aquela que crê. O vento de Deus está se movendo nessa noite e manda dizer para alguém: não é o seu fim, a tua história não acaba por aqui. Deus está se movendo. Deus está. E Jesus olha e diz assim: de quem é esse barco aqui? É meu. Você me empresta? Sim. Afaste ele um pouco. Afaste. Afaste ele um pouco da terra. Afaste. Porque Deus falou para você, para Jesus entrar em algumas coisas nas nossas vidas, a gente vai precisar decidir se afastar de outras. Para que Jesus possa realizar a obra completa, genuína e verdadeira na nossa vida, Ele vai precisar, muitas das vezes, nos mexer por dentro e dizer: afaste-se de algumas coisas. E aquele homem frustrado, ele decidiu: eu afasto. E Jesus entra. E enquanto Jesus está pregando, Pedro está lavando azeite, porque na cabeça dele, esse homem vai pregar, vai fazer os sinais dele. Eu estou perdido porque Roma está querendo me cobrar. Eu tenho uma mulher e uma sogra, eu morava com a sogra. Diz que morar com a sogra é bom, é bom morar com a sogra. O seu silêncio diz tudo, obrigado. Ele tinha uma sogra, Jesus vai curar ela depois.
Então você imagina a cabeça dele. Você imagina a situação dele. Ele está endividado, Roma quer cobrar. Ele tenta a noite toda e não pesca nada. E quando ele pensa que vai para casa descansar, aparece alguém e diz: me empresta o seu barco. E na cabeça dele: enquanto este homem usa o barco, eu vou lavar as redes. E Jesus prega e pesca pessoas, pregando o Evangelho. E quando Jesus faz a sua missão, ele vai devolver o barco para este homem e vai dizer: olha, muito obrigado por você ter me emprestado, mas eu quero que você volte neste barco e procure águas profundas. Ele olha para Jesus e diz assim: eu tentei pescar a noite toda. Imagina para dizer só: eu faço parte da associação dos pescadores. Eu entendo de naufrágio, eu entendo de pesca, eu sei a hora de pescar, eu sei de tudo, eu vivo disso, não é de hoje. Eu imagino Jesus dizendo: você conhece o peixe, mas é sua Bíblia. Mas não é hora para pescar. Ei, deixa eu dizer para você: se você quer ser uma pessoa comum, você vai ter que acreditar só naquilo que é comum. Mas se você quer ser uma pessoa extraordinária, Deus vai pegar dias improváveis para revelar que Ele é Deus na sua vida. Eu quero que você diga isso para alguém, porque é profético. Diga para quem está ao seu lado: Deus vai pegar dias improváveis para fazer extraordinário na sua vida. Glória. Ele decide, ele falou assim: olha, eu não, por mim eu vou embora, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu lançarei. Então ele entra no barco, mas ele precisa da rede. Ele precisa. E eu vim nessa noite para você e para dizer para Betel: prepare as redes. Porque é um tempo de colheita para essa casa. Eu estava orando essa tarde. Se você não tem, pode continuar com a mão baixada, não tem problema. E se for levantar, levanta as duas para pegar 100%. E levanta a mão, só leva 50%. Eu estou aqui como profeta para dizer para você: pastor, mas eu não trabalho na obra. Irmãos, a ordem não é só para pastor, para obreiro, é para a igreja. Ide por todo mundo e fazer discípulos. E eu quero dizer para você: prepare as redes, porque o teu marido vai ser salvo, o teu filho vai ser salvo. Pastor José Roberto, o Espírito Santo, ele diz ao meu espírito que está chegando um tempo de expansão para esse lugar. Eu não estou dizendo por emoção, eu não estou dizendo na cara, eu estou sóbrio, eu estou lúcido, e eu sei quem fala o meu espírito. Essa casa vai passar por um tempo de expansão, para um tempo de crescimento. E Deus usa a minha boca. Eu não conversei com o Senhor em dia, eu não jantei com o Senhor nem um dia, mas Deus usa-me para dizer: quem tinha aqui foi, quem tinha para sair, saiu, mas quem era para ficar, ficou. Mas se prepare, aqui foi comprado 350 cadeiras, e diz o Senhor: vai ficar pequeno, o que Deus vai fazer nesta casa. Ele decide. Diga para quem está ao seu lado: Deus não se move por pessoas que apenas estão na igreja, mas que decidem se mover pela sua palavra. E Deus levanta o dedo, mira o nariz. Essa pessoa foi muito grande, encolhe o braço. Manda te dizer: prepare as redes, porque o agosto não será de desgosto, mas o seu agosto vai ser o agosto de Deus.
ser o rosto de Deus. Mas escutará dessa palavra quem estiver decidido a ouvir a direção de Deus. Irmão, Deus não caminha segundo o nosso raciocínio. Guarda a calculadora, porque a conta não vai fechar. Porque o cara pescava à noite, Deus falou, pesca de dia. Imagina aquela multidão olhando, porque, irmão, deixa eu falar para você, tem pessoas que sabem que você carrega uma palavra, e ela está só observando se você vai crer ou não. A multidão ficou olhando. Imagina os demais colegas, porque ele tinha sócio, era Zebedeu, ele e os filhos, tudo. Imagina todo mundo olhando para ele e dizendo assim, e aí, você vai? Ele diz assim, olha, eu não tenho escolha. Se eu voltar para casa, minha sogra vai dizer para minha filha, onde você casou? Eu não tenho nenhuma expectativa, só tenho uma palavra. Essa igreja está 18 anos de pé, porque ela caminha debaixo de uma. Aleluia. Ele decide entrar no barco. Todo mundo está olhando ele. Imagina aquele homem dizendo, porque ele nunca tinha visto Jesus. Há uma luta interna dentro dele, porque ele dizia, cara, não é hora para pescar. Quem é este homem que com tanta autoridade me diz para me voltar? E quando ele chega em uma região onde as águas são profundas, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele jogou a rede, porque ele poderia ser pescador de peixe, mas o Senhor é amigo dos peixes, é dono dos peixes. E mal ele sabia que a obediência dele, o ato dele se mover pela palavra, geraria um cardume de milagres. Eu posso profetizar? Amém. Eu posso profetizar? Amém. Então pega a tua rede que eu vou profetizar. Aleluia. Tem um cardume de milagres. Aleluia. Chegando até você. Eu vou dizer para o pastor, o senhor é doido, todo profeta é doido, irmão. Profeta não é doido, não é profeta. Ele deixou o pico, todo profeta é doido. Eu estou profetizando, tem um cardume de milagres. É a sua espera. E o que Deus está nos pedindo nessa noite, jogue a rede. Jogue a. Pastor, me dê um exemplo, vou dar. Talvez Deus falou para você assim, você está curado. E você tem uma consulta, e você diz, mas o médico falou que eu não estou. Deus está dizendo, joga a rede, você está. E quando ele joga a rede, um cardume de peixe entra ele. Ele puxa, e ele nunca tinha pescado tanto peixe como ele pescou aquele dia. Ao ponto de quase o barco afundar. Só que ele tem uma decisão. Porque o que eu tenho não é só para mim. O que eu tenho também eu posso compartilhar. Porque eu digo para vocês, se aquilo que estava na sua mão não veio com o sentimento de compartilhar, não foi Deus quem te deu. Porque Deus prospera no meio da generosidade. A prosperidade não é um dom, é um acesso que Deus dá quando decidimos entregar todas as áreas da nossa vida nas mãos dele. E agora ele começa a chamar os seus companheiros que veio, imagina que todo você vê, está afundando lá, acho que não vão soltar. Aconteceu alguma coisa, quando ele se aproxima, ele se depara com uma pesca maravilhosa. Todo mundo fala, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo diz, eu nunca vi isso. Eu imagino que alguém diz assim, Pedro, o que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que eu acreditei, eu criei em uma. Sabe que talvez a nossa vida está estagnada? Porque às vezes a gente não tem crido na palavra que Deus tem entregue para nós. O que precisamos é só de uma palavra. A sua empresa, para prosperar, ela precisa de uma palavra.
O teu marido para se converter, teu filho para se converter, as coisas para mudar na sua vida precisam só de uma palavra. E Pedro acreditou na palavra. E ele decidiu se mover. Quando ele entende que está afundando, ele acena, todo mundo vem ajudar. E quando chega na praia, ele deveria automaticamente dizer assim, ele adora, ele se joga aos pés, porque querido, toda prosperidade, se você não der glória a Deus, não foi Deus quem te deu. Ele se joga, porque ele reconhece, tudo que eu precisava está aqui, mas nada se compara se não for teus pés. Ele se prostra, ele adora e diz, afasta-se de mim porque eu sou um impuro. Aí ele vem com uma proposta: a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. A pergunta que eu lhe faço é: a rede estava cheia de? E aí ele tomou uma decisão: se eu ficar, eu vou ter uma rede cheia de, mas ela vai acabar. Mas se eu caminhar com ele, se eu estiver com ele, porque ele me deixou peixes, mas eu posso caminhar com o dono, o amigo dos peixes. E a proposta nessa noite é muito simples. O Senhor está dizendo que tem lhe atraído nesses 18 anos as redes cheias, ou você tem coragem de fazer o que Pedro fez, abrir mão da bênção para caminhar com o dono da bênção. Pedro tomou uma decisão no pior momento da sua vida. Ele poderia ter ficado, vendido os peixes, seguido a vida, mas os peixes acabariam, a vida voltaria ao normal. E ele decidiu: eu não nasci para ser uma pessoa comum, eu nasci para viver dias extraordinários. E talvez eu estou com pessoas aqui nessa noite que talvez você está como Pedro. Você enfrentou algumas frustrações na sua vida e você está dizendo: Deus, o que faço? Deus está dizendo: eu posso mudar a sua história, vou mudar a sua história, mas eu não quero apenas te dar a bênção, eu quero que você seja amigo do dono da bênção. Eu sinto muito Deus nesse lugar. Eu sinto muito Deus nesse lugar. Levante as suas mãos para o céu. Feche os teus olhos. E eu gostaria de convidar você, sentado no seu lugar, por 30, 20 segundos, liberar uma palavra de adoração. Porque eu vejo no meu espírito uma nuvem que paira sobre esse lugar. E a palavra que o Senhor diz ao meu espírito é: diga para pessoas que hoje eu estou pegando pessoas comuns, eu estou pegando pessoas que se até te intitulam improváveis e preparando um ano extraordinário. O Senhor da provisão. O tema deste ano é o ano da provisão. E o Senhor está dizendo para alguém: prepare as redes. O Senhor está dizendo para alguém que crê: prepare as redes. Prepare as redes. Porque a sua história está sendo dividida entre um antes e um depois. Deus está dividindo histórias em um antes e um depois. Eu vou dizer de novo: Deus está dividindo histórias em um antes e um depois. E se você pode, por 30 segundos, libera uma palavra de adoração. Eu saio, levidar na acho. Elebioi elevaciona manduri canteria. Elebrio vanau assuri vidicou videre kenai. Elemandu prefaracio co elebria subria. Anduio so elevadalácia. Eu vejo uma unção de renovo que caminha no meio da casa. Eu vejo uma unção a qual o Senhor diz: eu quero marcar pessoas nessa noite que talvez está dizendo: Deus, parece
A proposta desta noite é uma só. Tem pessoas que decidiram caminhar só pela bênção, e tem pessoas que decidiram caminhar junto com o dono da bênção. Eu vou dizer de novo para você: existem pessoas que decidiram caminhar apenas pela bênção, mas existem pessoas que decidiram caminhar com o dono da bênção. Pedro, ele decidiu fazer parte de uma história que até hoje marca, porque quem pregou o primeiro sermão depois da descida do Espírito Santo foi Pedro. E talvez você está aqui e o Senhor está dizendo: eu não quero apenas que você seja alguém que encha redes, mas eu quero também te fazer pescadores de vida. Porque é um mandamento: ir de fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a minha oração nessa noite é uma só. O Senhor falou para mim: tem pessoas aqui que sabem que eu as chamei para algo maior, mas até hoje elas estão lutando. Deus, eu pregar é para você pregar, eu evangelizar é para você evangelizar, eu cantar é para você cantar, é para você louvar. Talvez você está resistindo o chamado que Deus tem na sua vida. E o mesmo Jesus que conversou e falou para Pedro, o mesmo Jesus que está nessa noite. E a minha proposta é você dizer assim: pastor, a partir de hoje eu decido aceitar o chamado de Deus na minha vida. Eu não apenas quero cultuar aqui, mas eu quero junto encher esse ambiente, eu quero junto ganhar almas. Eu aceito o meu chamado. Sai do lugar e vem que eu quero orar por você agora.